Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os 50 versículos do capítulo 7 de Lucas. Veja só, a multidão que ouviu o sermão da planície buscava em Jesus a libertação concreta para uma nova situação de vida. Era o grande anúncio de Jesus trazendo as boas novas ao seu povo. Mas a palavra de Jesus não ficou restrita aos limites religiosos e geográficos da Palestina. Não, o evangelho também iria para os gentios. Assim, Jesus e a sua palavra, que dá vida e se tornam o grande sinal de que a era messiânica chegou, também alcançaria os gentios. Lucas, então, mostra essa verdade através dos relatos que nós vamos estudar. Esse texto de 50 versículos pode ser dividido em 7 sessões. Cada uma delas tem aplicações pertinentes e nós queremos aprender o que o Senhor tem para nós. Vamos ouvir o que Deus tem para cada um de nós. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 10, nós vamos ver Jesus recompensando a fé de um oficial gentio. Esse episódio está intimamente ligado ao sermão que nós estudamos no programa passado, porque Lucas queria salientar que a palavra do Senhor Jesus também estaria disponível aos gentios. Ele mostra, então, que para Jesus a fé não tinha fronteiras geográficas e raciais. Nós vamos fazer algumas considerações sobre esse primeiro episódio do capítulo 7. Primeiro, o oficial romano, certamente um pagão, pode ser tanto um oficial a serviço do rei Herodes Antipas, como também um centurião a serviço de Roma, lá na cidade de Cafarnaum. Uma segunda observação é digna de nota a relação igualitária entre esse centurião e o empregado, seu servo, a quem ele estimava muito, ressalta Lucas, a ponto dele, um romano, recorrer à religião judaica do empregado. Ele certamente era um judeu. Uma terceira observação, não houve um encontro oficial entre esse centurião e o Senhor Jesus. Lucas reserva o encontro do Evangelho com o mundo pagão no livro de Atos. Uma quarta observação, em vez disso, temos 2 embaixadas, a dos anciãos e a dos amigos do centurião. Isso é, eles foram pedir a Jesus para que ajudasse, caracterizando esse homem como um simpatizante do judaísmo, isso é, um temente a Deus, como, por exemplo, o centurião Cornélio, que nós vamos ver lá em Atos 10. Quinta observação, havia todas as razões para considerar o oficial como um inimigo do povo, mas Jesus está ilustrando o que havia dito no capítulo 6, versículo 27 a 36, sobre como amar os inimigos. Uma sexta observação, além disso, o oficial respeitava profundamente os costumes judaicos, pois sabe que um judeu ficaria impuro se entrasse na casa de um gentio. Ora, essas determinações legais prepararam então um foco da atenção para Jesus, que tem o poder de curar. Ela é como uma ordem que um oficial dá para os seus soldados, realizando aquilo que ele ordena e significa libertação para a saúde e vida. Uma sétima observação é que o auge do episódio está no versículo 9. Jesus dizendo, eu declaro a vocês que nem mesmo em Israel, nem mesmo em Israel eu encontrei tamanha fé. A fé desse centurião ultrapassou as barreiras geográficas e raciais. Com essas palavras, o Senhor Jesus destaca algo muito sério para a comunidade dos seus discípulos. O Evangelho muitas vezes pode encontrar mais eco naqueles que estão fora da comunidade do que naqueles que estão dentro e que afirmam estar comprometidos com Jesus. O texto deve nos fazer pensar em todos os anônimos que, embora não conheçam a Jesus, o seguem na prática da justiça. Quem sabe até fazendo mais do que os que se chamam cristãos. Agora, e você, querido amigo? Você tem sido um cristão nominal? Ou você tem sido alguém realmente comprometido, totalmente envolvido com o Evangelho? É uma questão que você deve analisar. Em segundo lugar, agora, nos versículos 11 a 17, nós vemos Jesus ressuscitando o filho de uma viúva, da viúva de Naim. Esse parágrafo podia ter como título, Deus veio visitar o seu povo. Pois essa é a reação do povo diante daquilo que aconteceu, conforme nós vamos ver no versículo 16. Mas vamos detalhar também esse texto. Primeiro, temos aqui um milagre que só foi registrado por Lucas. Segundo, podemos imaginar a cena. Jesus, os discípulos e a multidão se aproximam da porta da cidade de Naim e se encontram com o grupo que vai enterrar um defunto. A descrição da gravidade da situação é rápida.
Ele era filho único e a sua mãe era viúva, conforme o versículo 12. Terceira observação, ao ver essa situação, Jesus fica comovido de compaixão, fica movido de compaixão. Isso está bem claro no versículo 13. Na verdade, essa é a primeira vez que Lucas chama a atenção para esse sentimento, e é a primeira vez que Lucas chama Jesus de Senhor. Tanto em hebraico como em grego, essa palavra compaixão indica profundas emoções vindas das entranhas da pessoa. O nosso termo compaixão indica, por sua vez, solidariedade, isso é, sofrer junto com o outro. Agora, Jesus entrou no sentimento íntimo daquela mãe que tinha perdido, na verdade, tudo o que lhe restava. Quarta observação, a palavra do Senhor Jesus, uma palavra soberana, traz vida naquele ambiente de morte. Primeiro, Jesus impediu o choro que expressava dor. Segundo, Jesus, sem preocupar-se com a transgressão da lei cerimonial, ele tocou a esteira. Isso é, não era um caixão como os nossos, era uma esteira onde levavam um defunto. Terceiro, Jesus ordenou, jovem, eu lhe ordeno, levanta-te. Versículo 14. E a vida volta graças à palavra, à ordem do Senhor Jesus. Querido amigo, o que Jesus fez foi fazer voltar o espírito desse moço ao seu corpo. Para diferenciar, podemos chamar até esse fato de ressuscitação e não ressurreição. Porque, na verdade, só Jesus ressuscitou no sentido verdadeiro e amplo da palavra, porque só ele levantou-se da tumba com o corpo transformado e totalmente glorificado. A quinta observação, o impacto causado pelo milagre, se vê na reação e nas palavras da multidão. O temor, primeiramente, é a reação típica diante de uma grande intervenção de Deus. E logo depois, esse temor é seguido de louvor. Um grande profeta apareceu entre nós. Deus veio visitar o seu povo, conforme o versículo 16. Versículo 16 mostra, então, aquilo que nós chamamos como título, Deus veio visitar o seu povo. Uma sexta observação, esse é um dos pontos altos de toda a atividade do Senhor Jesus. E como resultado dela, o povo chega a ver nele um grande profeta, isto é, um enviado que traz a visita de Deus, ou seja, a ação de Deus que liberta para a vida. E uma sétima observação, essa identificação de Jesus faz nos lembrar dos profetas Elias e Eliseu, os pais do profetismo judaico, que também eles ressuscitaram mortos, conforme nós vemos lá em 1 Reis e depois em 2 Reis também. A ação de Jesus, por sua vez, realiza o que for anunciado lá no capítulo 1, versículos 68 e 78. Deus visitaria o seu povo e fez isso realmente através do Senhor Jesus, dando-lhe liberdade e vida. Querido amigo, você já recebeu essa nova vida em Cristo? Você está seguro da sua ressurreição para a vida eterna? Avalie-se diante do Senhor. Em terceiro lugar, nos versículos 18 a 23, vemos Jesus tranquilizando João Batista, mostrando que a era messiânica de fato tinha chegado. Querido amigo, veja só, muitos acham que João teve dúvidas a respeito de Jesus, se ele era ou não o Cristo. Eu não entendo assim. Conforme já mencionei lá em Mateus 11, você deve se lembrar quando nós estudamos essa passagem. Sabe por quê? Porque foi João que preparou o caminho do Senhor. João profetizou a respeito da vinda do Salvador. Foi ele quem apresentou o Senhor Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então não havia dúvida na mente de João. O que pode até ter passado é que João tivesse talvez enviado esses dois discípulos para que eles mesmos, os seus discípulos, tivessem suas dúvidas dissipadas a respeito das palavras e dos milagres do Senhor Jesus. Mas Lucas sempre salientou que a fama de Jesus se espalhou por todos os lugares. Dessa forma, então, João Batista ficou sabendo de tudo o que Jesus fazia e dizia lá na prisão. E certamente ele se perguntava sobre o desenrolar dessas coisas. Afinal, ele havia anunciado na vinda do Messias, isso é, na vinda do Senhor Jesus como um juiz, que ele traria também implacavelmente o Espírito Santo, sim, mas o fogo do julgamento. Nós vimos isso lá quando estudamos agora Lucas 3, 9 e 3, 16 e 17. Mas parece que Jesus não estava seguindo bem esse roteiro. Então João mandou perguntar, és tu aquele que devias de vir ou nós devemos esperar outro? Versículo 19. E Jesus não dá uma resposta em palavras, mas ele manda contar para João o que se podia ver e ouvir.
Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa notícia, isso é, o evangelho, é anunciado aos pobres. Ora, todas essas coisas foram anunciadas pelos profetas como características da era messiânica. Nós podemos confirmar isso lá em Isaías 26, Isaías 35, Isaías 61. Em outras palavras, o que o Senhor Jesus esteve dizendo, era provar para João Batista que concretamente a era messiânica, a era da libertação, já tinha chegado. Então, veja só, João teria se enganado anunciando Jesus como juiz? Não. Vamos entender bem então. Como o próprio Evangelho irá mostrar claramente agora no seu decorrer, até o capítulo 24, Lucas vai mostrar isso, a palavra e a ação de Jesus são ao mesmo tempo uma palavra de denúncia e anúncio. Denunciam a hipocrisia, a hipocrisia da religiosidade falsa, vazia. Mas elas anunciam, essas palavras do Senhor Jesus, o Evangelho anuncia o quê? Uma sociedade nova, uma história nova, uma vida liberta, uma vida centrada no Senhor Jesus Cristo. Completando então, Jesus disse que aqueles 2 discípulos voltassem para contar a João Batista o que eles tinham visto. Aqueles milagres eram credenciais do Messias. Isso era muito importante. E um dos pontos mais importantes da palavra de Jesus a esses discípulos de João foi o seguinte: digam a João que bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de escândalo. Querido amigo, com essas palavras Jesus estava dizendo que quando não entendemos perfeitamente as coisas, devemos ter fé, não ficar com dúvidas. Querido amigo, é assim que você age? Quando você tem dúvidas, você busca primeiro o Senhor ou fica com a sua dúvida aí, rebuscando na sua cabeça, no seu coração? Saiba que só o Senhor Jesus, e Ele tem profundo interesse em nos responder e nos dar total segurança. Em quarto lugar, nos versículos 24 a 30, vemos Jesus louvando João Batista, o seu precursor. Agora, na sequência do relato, Lucas mostra Jesus mostrando uma incoerência e uma inconsistência do povo. João Batista e Jesus vieram com estilos bem diferentes um do outro. Porém, o povo, veja só, não aceitou nenhum nem outro. E ambos foram mortos, nós sabemos disso. O povo, na verdade, não quer a Deus. Existe no coração do homem uma rebelião contra Deus, há um sentimento de oposição a Deus. Assim como no parágrafo anterior, 18 a 23, é uma espécie de revisão da atividade de Jesus, demonstrando que a libertação da era messiânica chegou. A continuação agora traz uma revisão das reações do povo a essa realidade. A pergunta-chave então é: o que é que vocês foram procurar? Essa é a pergunta que Jesus faz até para você também. Querido amigo, depois que Jesus respondeu a João, ele é que lança um questionamento muito claro para todos nós. O que as pessoas foram procurar? O que você foi procurar? O que eles tinham ido procurar quando se dirigiram a João? As perguntas dos versículos, então, 24 e 25, são, num certo sentido, irônicas, mostrando que os ricos e poderosos se encontram nos palácios mimados por todo tipo de regalia e de conforto. O povo, contudo, sabe muito bem que deles só se pode esperar o pior. O povo queria esperança e foram até o profeta, porque o profeta lhes mostrava um caminho de esperança. E essa esperança está em Cristo. E Jesus ainda diz que João é maior do que um profeta, pois nele se realizou a palavra lá de Malaquias 3:1. Eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Isso, João Batista era não só um profeta, era um precursor. Mas assim mesmo, João pertence ao Antigo Testamento, tempo de aspirações, esperas e promessas. Agora é o tempo de Jesus, o tempo do Novo Testamento, em que as promessas são cumpridas e as aspirações realizadas. O versículo 28 não quer fazer comparações de valor, mas apenas dizer que os que pertencem ao reino inaugurado por Jesus são mais privilegiados do que João Batista. E nós poderíamos acrescentar que, na verdade, todo cristão que conhece a Jesus
têm a mesma missão que João realizou, isso é, apontar Jesus para aqueles que ainda não o conhecem. Isso nós vemos claramente nos versículos 26 e 35. Agora, uma pergunta séria para cada um de nós, para você. Você tem sido uma testemunha de Jesus? Como é que você testemunha? Só por palavras ou também pela sua vida? Pelo seu procedimento? Os versículos 29 a 30 são um balanço sobre a atividade de João. Preparando o que vai ser dito lá em 7,35. O povo desprezado e os considerados pecadores publicanos aceitaram um caminho apontado por João. Mas as autoridades religiosas, os sábios doutores da lei, esses o rejeitaram, incluindo-se na pior das condenações. Tornaram inútil para si mesmo o plano de Deus e não foram batizados por João Batista. Querido amigo, o orgulho impede o bom relacionamento com Deus. Uma pergunta séria que nós devemos fazer, faça para você mesmo. Como é que está a minha relação? Como é que está a sua relação com Deus? Em quinto lugar, nos versículos 31 e 35, vemos Jesus ensinando sobre o discernimento ao perguntar: o que é que vocês querem? Esses versos são uma severa crítica às autoridades religiosas, os escribas e os fariseus. A parábola das crianças que brincam numa festa de casamento com flauta e dança, e de velório, com música triste e choro, mostrava muito bem que as autoridades buscavam desculpa para tudo, recusando-se, conforme as circunstâncias, a fazer qualquer coisa. Vendo a vida severa que João levava, diziam que ele era um endemoniado, um louco. Hoje, certamente, diziam que era um louco. Mas vendo a compaixão e o amor, a graça de Jesus, diziam que ele era um bonachão, um boa vida. Ele é amigo dos publicanos, dos cobradores de impostos, dos pecadores. Justamente aqueles que aceitaram o convite de João e se encontraram com Jesus. E com Jesus obtiveram a salvação. Querido amigo, essas autoridades religiosas julgavam ter Deus na barriga e estavam dispostos a encontrar pelo em ovo. Em tudo que poderia ameaçá-las, eles estavam procurando alguma coisinha para pegar. No fim, elas acabaram sendo criticadas como insensatas, pois os filhos da sabedoria, do versículo 35, são exatamente aqueles que eles desprezavam. Ou seja, o povo comum, os maiores pecadores, foram inteligentes, aceitando a conversão anunciada por Jesus e o compromisso com o Evangelho de Cristo. Ser sábio é escolher o caminho da vida. O insensato, porém, fecha os olhos e tapa os ouvidos, acabando por destruir-se a si mesmo. E você? Como é que estão os seus ouvidos? Tapados, não querendo se comprometer com Cristo? Ou abertos, comprometendo-se com o Evangelho? Peça para Deus desobstruir os seus ouvidos. Agora, em sexto lugar, nos versículos 36 a 48, vemos Jesus perdoando uma pecadora. Nesses versos, a mensagem transmitida é que o perdão é demonstrado pela gratidão. Aqui temos o ápice também de episódios anteriores, do encontro de um fariseu com uma pecadora diante do Senhor Jesus. É mais uma passagem exclusiva somente de Lucas, e com ela o evangelista ilustra aquilo que disse em 7,34, quando registrou o conceito de que os religiosos tinham de Jesus, um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Veja bem, o fariseu Simão convidou Jesus para um jantar, mas esqueceu-se ou propositadamente deixou de lado uma demonstração oriental de respeito e de boas-vindas, que era uma bacia de água para lavar os pés empoeirados das estradas. Jesus estava reclinado à mesa, tendo deixado as sandálias à porta. A mulher, então, era certamente uma prostituta bem conhecida. O jantar tinha um caráter social, e aí assim era aberto até para os curiosos entrarem para ouvir as conversas. A mulher entra e começa a fazer gestos inusitados. Primeiro ela lava os pés de Jesus com suas lágrimas, chorando. Enxuga-os com seus cabelos e começa a beijá-los. E ainda unge os pés de Jesus com perfume. O fariseu rapidamente fez um julgamento. Se Jesus fosse mesmo um profeta, saberia que essa mulher era uma prostituta. Ele não permitiria tal gesto. Por quê? Porque o contato com uma prostituta deixava uma pessoa impura, ou seja, afastada das práticas cerimoniais. Esse era o procedimento prescrito pelos escribas e fariseus.
E de novo Jesus se depara com a lei cerimonial, mas ele valoriza mais as pessoas. Jesus então percebe que Simão está pensando e propõe uma parábola armadilha, com sentido óbvio. O devedor, que deve mais, é perdoado, sempre mostra muito maior gratidão. Jesus então contrasta a atitude do fariseu com a da pecadora. O fariseu se julga justo e arrogante a ponto de infringir as regras da boa educação. Mas ela, porém, transborda em sinais de gratidão, provando que os seus pecados haviam sido perdoados. E aqui que vamos ao cerne da questão. Quem foi perdoado pouco, demonstra pouca gratidão, mas quem foi perdoado muito, demonstra muita gratidão. Ou seja, a gratidão é proporcional ao perdão que se recebeu. Fica também claro, em aberto, uma outra questão. Quem é que não precisa ser perdoado muito dos seus muitos pecados? Simplesmente por viver numa sociedade hipócrita e injusta que impede as pessoas de serem elas mesmas? Comprometido com essa sociedade, o fariseu se julgava assim, super espiritual, tranquilo, não precisava de perdão e nem demonstrar gratidão. Não precisava fazer aquela delicadeza com Jesus dando uma bacia com água. A mulher pecadora, não, marginalizada pela própria sociedade, ela comprometeu-se com Jesus e com o Evangelho. Ela foi liberta e demonstrava então a sua total gratidão. Assim, querido amigo, ficou demonstrado que apesar do seu passado, essa mulher estava muito mais perto de Deus do que as autoridades religiosas, porque ela demonstra gratidão, sinal da sua conversão. Querido amigo, você é grato a Deus por sua salvação? Você já é salvo? Ou você pensa que não necessita de salvação? Em sétimo e último lugar, nos versículos 49 a 50, vemos Jesus valorizando a fé. Esses versículos finais complementam a cena. É difícil para muitos aceitar que aqueles que têm fé em Jesus geralmente são os que reconhecem-se pecadores e muitas vezes são considerados irrecuperáveis. Para aqueles que se julgam justos, eles são irrecuperáveis mesmos. Mas para aqueles que reconhecem-se necessitados da misericórdia divina, eles formam o povo de Deus, que é liberto para uma nova vida e uma nova história de paz e perdão. Querido amigo, você se reconhece pecador? Você tem sido grato a Deus pelo perdão oferecido? Você tem usufruído da paz de Jesus? São questões muito sérias. Chegamos ao final de mais um tempo de estudos e nós agradecemos a sua sintonia. Agradecemos a Deus pela sua capacitação. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.